Meu Deus, não fazem isso. Olha, vamos agora avançar. Doutor Quilombo, tenho que voltar assim porque o assunto lhe diz respeito. Vamos avançar agora ao anúncio do presidente da UNITA, Adalberto Costa Júnior, de que o seu partido está a trabalhar na criação de uma equipa que vai produzir e levar às instituições internacionais, com caráter de denúncia, um dossiê referente às mortes de mais de 170 cidadãos durante os 6 anos em que o presidente João Lourenço está a governar o país. Adalberto Costa Júnior não descarta a possibilidade deste dossiê ser apresentado também aos tribunais nacionais. Doutor Olívio Quilombo, começo consigo. Olha, é interessante que o presidente da UNITA, que é o coordenador da plataforma informal FPU, a FPU, como sabe, congrega 2 partidos e um projeto de poder. FPU significa o quê? Frente Patriótica Unida, nomeadamente a UNITA, o Bloco Democrático e ao projeto político para já, na qual eu fui eleito como deputado à lista da UNITA pelo Bloco Democrático Fim da Sociedade Civil. É preciso esclarecer isto, que é uma demonstração inequívoca de que há um lado em Angola altamente democratizado e que está a ser estudado internacionalmente, sobretudo o processo eleitoral passado. É normal que um líder político na oposição, preocupado com as questões do país que quer governar, olhe de forma muito objetiva para as questões que envolvem o bem-vida, que é um bem inviolável. E está aqui o Dr. Chiuto, que é jurista, vai poder aprofundar isso melhor. Morreram, na primeira manifestação, reação dos cidadãos contra a retirada dos subsídios aos preços dos combustíveis, 9 pessoas, 9 cidadãos foram mortos a tiro, a queima-roupa, porque a polícia, ao dispersar uma manifestação, usou balas reais, por exemplo, usou elementos letais. E o grupo parlamentar da UNITA fez uma proposta de lei, à Assembleia Nacional, que visa contextualizar, atualizar a nova lei, a lei vigente ao momento atual. E dentro desta lei há, por exemplo, um elemento fundamental que contou também com o concurso da sociedade civil. Ou seja, a lei vigente, que é a lei 16, /91, 1691, está descontextualizada no momento de agora. Por exemplo, a lei 16 fala de direito de reunião e manifestação, a Constituição fala de liberdade de reunião e liberdade de manifestação. São 2 coisas completamente diferentes. E o concurso da sociedade civil foi fundamental, porque trouxeram pontos interessantes, como é o caso. O projeto deve reforçar o espírito instrumental, o espírito dos instrumentos jurídicos internacionais de que Angola é parte, nomeadamente o Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos, sobretudo em relação às restrições que se devem impor no usufruto do direito de reunião e manifestação. Outro sim, fala-se, por exemplo, há que se rever o papel das forças de segurança e defesa durante as reuniões e manifestações, pautando pela utilização de meios de dispersão não letais. Repito, não letais. Assim, evitar-se o uso de exibição de material bélico pesado. Precisa-se ainda proceder à avaliação mental e periódica dos efetivos, o controle periódico do uso de álcool e de substâncias proibidas por lei. No finalzinho, fala, por exemplo, do seguinte: não menos importante é a inserção da futura lei, na futura lei, melhor, do direito de desobediência e resistência pública, resistência pacífica. As manifestações em Angola têm sempre saldos negativos, sempre a morte de pessoas. No consulado do presidente João Lourenço, há mais mortes das manifestações do que no consulado do presidente Eduardo dos Santos. Porque as pessoas que foram mortas, e que nós sabemos que são, em termos de números, grande parte delas não foi em manifestação, foi em ataque da polícia. O Monte Sume, Juliana Scafrique, portanto, Caçulis Camuling, foi ataque da polícia. O que estamos a observar agora é que a polícia vai repelir, diz o Dr. Chiuto. Caçulis Camuling foi na época do presidente João Lourenço. Fiz uma abordagem de comparação que no consulado de João Lourenço há mesmo reações de morte, a matança, ou seja, as pessoas vão preparadas. Se o Chiuto sair à rua, vamos matar o Chiuto. Dá uma impressão negativa, que é a seguinte: quando se estuda vai haver uma. Isso eu estou a dizer, eu assumo sempre aquilo que digo. Eu sou responsável e reitero, tudo que eu dizer aqui é de minha responsabilidade. Quem tiver alguma dúvida, depois vem ter comigo, vamos conversar sobre isso. É o seguinte: quando se faz, não se pedir autorização, informa as autoridades que vão manifestar amanhã.
a autoridade, em função da disponibilidade daquele espaço ou não, pode ser que alguém já fez pediu autorização primeiro, vai dizer, olha, naquela situação não vai dar hoje, é melhor amanhã. Mas tem que deferir de forma escrita em 24 horas. Se assim não acontece, chamamos de deferimento tácito. O que acontece é que, quando o deferimento não é tácito e vai acontecer, as forças de defesa sentam e decidem, epa, eles vão sair da rua, nós vamos estar para matar. Por exemplo, epa, no âmbito da criança de 8 anos, levou 12 anos, levou 3 tiros da cabeça. Como é que pode um polícia de sã consciência, de preparação militar, vai disparar 3 tiros a uma criança? Este número, associados a Cafunfo, foram números muito superiores daquilo que foi apresentado pelo governo de Angola. É só procurar o relator da CEAST, da Comissão de Justiça e Paz, vai encontrar um relatório, e de outras organizações ligadas às questões de direitos humanos, que fizeram estudo dos resultados negativos. É só somar. Os números até são superiores a esse. Eu até entendo que o presidente Adalberto foi modesto. Então, estas mortes têm que ter fim. Não pode as pessoas morrerem por um princípio constitucional. Não pode o Estado ser um Estado terrorista. E mais, recebemos informações ontem, enquanto ia para um debate numa rádio concorrente, de que havia um plano B de responsabilizar o Partido UNITA com 1000 indivíduos trajados de camisolas da UNITA com o rosto do presidente de Engenheiro Adalberto, para depois responsabilizar a UNITA dos excessos da polícia na manifestação. Aconteceu, por exemplo, aqui também enviaram uma manifestação, as pessoas foram pagas 30.000 kwanzas para virem se manifestar aqui de frente à sede, portanto, aqui do sovismo, para responsabilizar depois a UNITA. Portanto, são essas questões que fizeram esta figura sentar, fazer uma súmula, contas das mortes e levar às instâncias nacionais, internacionais, sobre a violação do bem público mais importante. Quando falamos do fundamento do Estado, desde o pensamento clássico, é um espaço geográfico, tal território, povo, que passa a ser cidadão quando ganha a personalidade jurídica, e aparelho do poder das instituições. Isto é o fundamento do Estado. Sem nenhum dos três, não há Estado. O aparelho do poder tem a missão de gerir esse Estado que tem pessoas sobre o território. Como é possível que o Estado, pessoa de bem, decide matar as pessoas que vão se manifestar como reação a uma ação política, econômica? Imagine só que o governo francês tivesse que matar os coletes azuis e amarelos. Tem noção do que é isso? Então é isso que se trata. É um documento sério que vai ser levado às instâncias internacionais e também nacionais. Ou seja, vai começar a ter por dentro. Exato. Doutora Anilda Chivuco, como é que olha para essa denúncia da UNITA de que ao longo desses 6 anos em que o presidente João Lourenço está a dirigir o país morreram qualquer coisa como 170 pessoas em manifestações e, enfim, em outros atos envolvendo a Polícia Nacional, e agora o facto de estar a produzir este dossiê para ser levado às instâncias internacionais? Pois é, apesar de que ainda bem que só ideias que o Olívio apresentou algumas, em parte, não concordo, mas ele como pessoa sabe que estou sempre a concordar com ele. Mas é o seguinte, né? É normal que o Olívio apresente nessa perspectiva, mas a minha preocupação é global, no sentido que do mesmo jeito que se preocupam os populares, que morreu, Pedro bem disse, polícias também morreram. Então a preocupação não é só para o lado do povo que morre, mas para os polícias e para os outros nestes processos todos de manifestação. E aquilo que nós dissemos antes, alguns, não é? Aprender, não é? Com os erros, com a história. Enquanto levamos que o problema é se manifestar, e o problema não está aí, o problema é o que acontece quando as pessoas se manifestam, não vamos ter esse problema resolvido. Pronto, lamentamos. Ninguém quer que nas manifestações as pessoas morram. Mas se não acautelamos certos pressupostos, se nós pensamos que a manifestação é ilimitada, quando a manifestação tem limites, não é? Na forma como se manifestarem. Quando nós não escapulamos esses limites, vai nos trazer consequências em termos daquilo que pode ser efetivamente o nosso desejo de cidadãos de angolanos nesse sentido. Até porque Angola, se pensarmos que é um Estado democrático e de direito, não é? Todos estão sob o império da Constituição e da lei, incluindo o próprio Estado. Existe no ordenamento jurídico angolano mecanismos internos de responsabilização do Estado e suas instituições por eventuais atos praticados pelos agentes públicos
ou qualquer pessoa revestida de poder político no exercício das suas funções. Se a UNITA entende ter havido cidadãos mortos pela Polícia Nacional, cujas circunstâncias terão que ser estudadas pelas autoridades competentes, naturalmente, e é claro que deverá endereçar expediente à PGR, que é o fiscal da legalidade, para que isso se esclareça. Eu não vejo mal, não é, em crer que seja esclarecido. Está a dizer que está a dizer que não há necessidade de avançar para as instâncias internacionais? Isso é que eu não percebi. O caso é aqui, vai logo para as instituições institucionais, já colocou aqui, seriam várias questões que se colocam. Mas a questão fazer uma introdução à doutora, porque a doutora, o documento fala em instituições nacionais e internacionais. Justamente, é o que dissemos. Pois, portanto, não vejo... As instituições internacionais e nacionais também. Claro, uma coisa é o que justamente disse, outra coisa é, por isso é que eu disse, não concordo em parte, mas respeito, é a explicação, a impressão que eu tive do Olívio, mas deixa-me só terminar, Olívio, não é? Sim, muito bem. Que ficou patente que começariam, não é? Uma coisa é que digam que vão nos nacionais, mas referiam muito a questão de ir por internacional. É só por ali. Só para reforçar o Se teu ficam pensamento. por nacional, mas deixa-me só terminar. Vamos só deixar a doutora concluir. Estou já preocupado com o tempo, está fugindo. Naturalmente, os desafios se colocam do lado do problema, no sentido de que a preocupação com relação a essas mortes deve ser a forma como acontecem. A forma como acontece deve ser o desafio, deve-se apresentar às autoridades competentes, dizer que elas já apresentaram, não resolveram, não fizeram, e depois vamos ir até as últimas consequências, vamos até ao Tribunal Internacional também, mas que é legítimo que se debatam. Mas, por exemplo, essas mortes que acontecem, por exemplo, em manifestações, enfim, eventualmente o protagonista do disparo está identificado, carecem de denúncia, por aí mesmo a PGR não pode despoletar um Por processo. ser um crime público. Se não pode, pode, mas tem que, porque é que estamos a levar no lado que a UNITA que diz que vai apresentar queixa, nesse sentido. Exatamente. A questão é que, se apresentar queixa, a PGR deve despoletar e deve investigar, não é? Eu só quero reforçar o teu pensamento. Não é? E também questionar. Deixa-me só, não, mas Olívio, deixa-me só terminar. Não, deixa-me terminar. Não, Olívio. É questão muito mais grave do que pode parecer. Muito bem. Não Doutor é? Quilombo, vamos só Mas fazer você vê que não querem manifestar, tem que Diante da morte de uma apresentar. criança, por Tenho que terminar, deixei-lhe falar, é Olívio. normal que alguém na condição de oposição e também defensor do cidadão se manifeste. Portanto, Muito bem. Ali está a gravidade da falência da instituição. Está Era claro. para reforçar o seu Doutora, pensamento. só para concluir. Mas ia concluir a Exato. dizer que a UNITA, do jeito que coloca as coisas como defensor da população, não pode olhar sempre. A própria população, nós somos humanos, é feita por pessoas, e a própria UNITA são falíveis. Falha também o lado da população. Quando há manifestação ou um problema, não vale a pena pensar que é só um lado que falha, certo? Defendemos a população, mas temos que ter coragem de dizer à população: se você incitar o polícia, ele vai mesmo te bater. Nesse sentido, não estou a dizer que é correto ou não é, mas precisamos fazer o trabalho de consciência, que o Dr. Helder bem disse, com todas as partes. Doutora, ficou essencial. Muito obrigado. Doutor Helder Schultz, a olhar para esta denúncia da UNITA de que ao longo desses 6 anos em que o presidente João Lourenço está a dirigir o país, morreram cerca de 170 cidadãos mortos, eventualmente pela polícia, e este processo que a UNITA vai despolitar a nível nacional e internacional. Processo de denúncia. Sim, eu penso ser legítimo da parte da UNITA, à medida em que os partidos políticos são, por excelência, os grandes advogados políticos do cidadão. E aqui sim, eu penso que se o fizer, estaria a exercer um bom papel, não só no âmbito do exercício da advocacia política, mas também no âmbito daquilo que é a salvaguarda, a proteção dos direitos fundamentais do cidadão. E um deles é, por excelência, é o direito à vida. Como sabe, a norma do artigo 30 da Constituição da República de Angola tem o elemento vida como bem jurídico de maior relevo a nível da nossa ordem constitucional. E quando se atenta contra a vida da pessoa, e porque é de caráter irreversível, já não se pode recuperar in natura a restituição da vida daquele indivíduo, eu penso isso ser muito grave. Isso demonstra claramente que nós estamos a resvalar para um Estado, quiçá,
de um outro tipo de regime político, talvez totalitário, talvez tirano, talvez autocrático, talvez ditatorial, mas não é, a democracia não se exige nos marcos deste tipo de atos e ações que subvertem gravemente aquilo que a ordem constitucional estabelece. Ora, se nós ver, a norma do 129 também prevê que o Presidente da República pode ser destituído se, no exercício das suas funções, cometer crimes que atentem gravemente contra a Constituição, moralmente contra o Estado Democrático de Direito, contra o regular funcionamento das instituições e assim como, aqui deixa-me ver, assim como atenta gravemente contra falei do Estado Democrático de Direito, falei da questão que tem a ver com o regular funcionamento das instituições do Estado. Deixa-me aqui ver o terceiro elemento, que é para falar com precisão, que tem a ver com a segurança do Estado. Olha, Ok. quando se coloca as forças da ordem e segurança pública a se envolverem diretamente em guerra contra o povo, isso é muito grave, porque atenta também contra a segurança do próprio Estado. Olha, e eu acho que é preciso ter-se alguma cautela. O Presidente da República, quando tomou posse do seu primeiro mandato, ele trouxe aí uma nova roupagem e uma visão que criou esperança e expectativa aos angolanos de forma muito apaixonante. Repara que ele tinha tudo para ser tido na história, pelo menos como o pai da liberdade em Angola. Doutor Chilton, na sua qualidade de jurista, se quer aproveitar a despolitar esse processo a nível nacional, já sabemos que a PGR vai investigar, enfim, mas a nível internacional, quais seriam as consequências para o Estado? Não, temos o Tribunal Internacional, o TPI, Tribunal, ajuda-me aqui, o Tribunal, Tribunal Internacional. Sim, Tribunal Penal Internacional do TPI. Pois, temos a própria ONU, pode aferir, apreciar o dossiê, desde que haja elementos de factos bastante que dão nota de que há violação grave de direitos fundamentais, eles devem se pronunciar, porque o Estado angolano é parte ratificante dos acordos, dos tratados internacionais, e aqui tem obrigações acrescidas, e eu penso que esses Estados, a nível da arena internacional, não podem se fazer vista grossa, fingir que não estão a ver, pelo facto de que o nosso petróleo continua a os enriquecer. Não, eles têm que defender o interesse, o bem jurídico do maior relevo constitucional, que é a vida. Não se toca na vida. O artigo 56 da Constituição diz que o Estado é o garante da proteção da vida da pessoa humana. São as instituições do Estado. Não pode. Sabe o que está a dar? Eu sinto muito pelo tipo de Angola que nós temos. Nós temos tudo para dar certo. Uma Angola que manda leite e mel. Deus abençoou terrivelmente esse país, que nós, afinal, quer dizer, não era o colono que nos fazia mal. Somos nós que sempre fomos gananciosos. Somos nós que sempre fomos má pessoa. Vamos ficar com esse terrivelmente. Nós temos que nascer de novo. Nós temos que nascer de novo. O que se passa é que nós em Angola, se tivéssemos líderes com um pouco de mente cristocêntrica, teríamos um país mais ou menos viável. Mas por que matamos o nosso irmão? Você se sente satisfeito em matar o teu irmão? Se sente satisfeito em matar o teu pai? Aquele é teu irmão, você está a lutar contra quem? Você não pode dizer que eu lutou contra o teu irmão e você ganhou o quê? Você ganhou juízo. Está certo. Você ganhou o quê? Ganha maturidade. Doutor Secato, a sua opinião. Vamos avançar. Doutor Helder, tem água? Café, né? Café. Vamos providenciar. Em relação a este tema, primeiro, incentivar a UNITA a ir para frente, portanto, enquanto uma instituição, poderia ter sido até um cidadão fazer isso, também tomar essa iniciativa. Poderia ter sido uma organização, uma ONG, poderia ter sido... A comunicação do Presidente da UNITA diz que este trabalho está a ser levado a cabo de mãos dadas com algumas organizações da sociedade civil. Ótimo, se for isso também, está tudo bem. Poderia ter sido o MPLA também a fazer, até porque creio que é do interesse do MPLA também, digo, dos partidos políticos, portanto, a defesa da vida. E eu fiquei particularmente triste com aquele episódio dessa criança de 12 anos, independentemente do que nós podemos fazer, mas nós não demos a importância maior àquela vida inocente. Eu dei aqui exemplo, nós na Europa notamos, na Europa ou em alguns outros países, nós notamos quando há um problema com menores, até porque estamos no mês da criança também. Portanto, o Estado movimenta-se, todo o aparelho do Estado, todas as organizações, portanto, movimentam-se em torno daquilo, se for negativo, portanto, repudiar todos. E creio que a proposta, portanto, a intenção da UNITA
em poder levar às instâncias internacionais os que prevaricaram as instâncias internas, tanto de justiça interna ou internacionais, será seguida exatamente, será desenhada por essa comissão criada. Creio que é uma comissão criada por juristas, tanto que percebem perfeitamente os passos elementares que as leis nacionais e internacionais definem. Portanto, creio que o que nós temos de fazer é exatamente apoiar uma iniciativa desta. E por quê? Porque também o apoio a esta iniciativa vai inibir outros atos amanhã. Porque se hoje condenarmos uma iniciativa dessa, de quem está a reivindicar, de quem está a processar, quer processar alguém que prevaricou, portanto, amanhã vamos até incentivar estes. Eu não estou a ver, por exemplo, o polícia que deu tiros na cabeça da criança, quando saber que há um partido ou há uma outra instituição que até está a seu favor. Não, nós temos que dizer todos. Agora, aqui sim, de uníssono, temos de dizer aquele ato é negativo e temos de apoiar a iniciativa dos que querem fazer. Dr. Secato, muito obrigado. Mas assim, rapidinho mesmo. Sim, há duas coisas interessantes, que é a questão da polícia. A polícia de Angola é parte de protocolos internacionais que regem o funcionamento das polícias. E eu vou dizer só aqui alguns. Por exemplo, a atuação da Polícia Nacional, na maior parte das vezes a polícia é a responsável pelo desastre das manifestações, porque não sabe identificar, do ponto de vista da perícia policial, os infiltrados que estimulam a violência, depois a polícia tem que reagir. E o Pacto chama de Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, que regula o uso da força pelos agentes investidos da autoridade. Carta Africana dos Direitos Humanos e dos Povos, Convenção das Nações Unidas contra a Tortura e outras penas cruéis, desumanas ou degradantes, que é a Convenção da Carta contra a Convenção contra a Tortura. Organização Regional de Cooperação de Polícias da África Austral, que tem 3 artigos importantes. Por exemplo, a questão do cafunfo. O indivíduo baleado, no chão, imobilizado, mas foi torturado pela polícia. Agora, há uma questão que eu acho que é muito interessante. Doutora, conclui mesmo, não temos muito tempo. O problema não é da polícia. Há uma agenda para controlar, para colocar a polícia contra o cidadão e o cidadão contra a polícia. De quem seria essa agenda? Do MPLA. Temos que apelar à polícia. Temos que apelar à polícia a ter a seguinte postura. Ela, quando treina, é para a defesa do cidadão. Muito bem. Eu até acho que quem matou aquela criança no Ambo, nem é do Ambo, nem Angola, deve ser mercenário. Porque um cidadão do Ambo, que tem filhos menores ou maiores, um cidadão angolano, que impõe uma arma, não mata uma criança de 12 anos. Muito bem. Eu quero crer que ele é um mercenário. Muito bem. Acorda cedo, põe o pé na estrada, deixa o filho em casa com uma vontade de voltar para casa. Quando chega a praça,